Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, Miguel Gonçalves, o comentador da RTP para assuntos do espaço. Bom dia, Miguel. Bom dia. Começamos hoje a nossa viagem com revelações descobertas nas proximidades, um rio de estrelas e também um super terra nas vizinhanças do Sistema Solar. Ambas as revelações com o cunho de astrónomos ou institutos portugueses. E é sempre um prazer tão grande poder referir que foram descobertas que correram o mundo e que estão associados a astrónomos portugueses ou astrónomos que trabalham em instituições portuguesas. Vamos começar pelo Rio. O Rio de Estrelas é um documento, uma descoberta interessantíssima. Nós já desconfiávamos há algum tempo que no hemisfério sul havia uma grande parte do céu que era preenchido por algo que parecia um autêntico grupo de estrelas. É isto que nós estamos a ver nestas imagens. Um grupo de estrelas, só que até hoje nós não sabíamos se elas estariam relacionadas entre si. Nós sabemos que as estrelas geralmente nascem em enxames e, portanto, nascem em grande quantidade, mas depois, olha, passado algumas centenas de milhares de anos, cada um vai para o seu caminho. Cada um segue o seu caminho, digamos assim. Mas, felizmente, vivemos um tempo em que este senhor telescópio que estamos a ver nas imagens existe e está a revolucionar também a astronomia. É o telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia. E o que fez o astrónomo português João Alves, da Universidade de Viena, foi utilizar precisamente o poder do Gaia, que, sobretudo, consegue medir com enorme precisão a distância e a órbita de estrelas. Então, pegou no Gaia para olhar para este rio de estrelas. E chegou à conclusão de que, sim, estão ligados. Estas estrelas, e agora estamos a falar de cerca de 4.000 estrelas, estão ligadas entre si, partilham praticamente a mesma idade, têm dados orbitais muito parecidos entre si e, portanto, o que nós estamos a ver e o que foi anunciado pelo João Alves foi que nós estamos perante um enxame que antes estava juntinho, mas que depois, ao longo de milhões de anos, já lá vamos à idade, este enxame foi-se esticando como se fosse uma cauda, como se fosse então um rio de estrelas. A idade aqui é interessante. Os enxames de estrelas conseguem resistir apenas alguns centenas de milhares de anos. De acordo com os dados feitos pelo Gaia, este rio de estrelas terá aproximadamente 1.000 milhões de anos. E com 1.000 milhões de anos, quer dizer que já terá completado cerca de 4 vezes a órbita à volta do centro da nossa Via Láctea. E, portanto, quem ao longo de 1.000 milhões de anos percorre esta distância sofre uma série de ações da força da gravidade e, portanto, ao longo destes 1.000 milhões de anos, este rio de estrelas foi-se criando esta cauda, foi ficando cada vez mais comprido, digamos assim. E, ora, as dimensões também são notáveis, Cristiana. Estamos a falar de um rio de estrelas que terá aproximadamente 1.305 anos-luz de comprimento. Só para teres uma pequena ideia, quer dizer que nós podemos encaixar naquele rio de estrelas cerca de 1.300 sistemas solares. E tem também uma largura de 652 anos-luz. Porquê é que isto é um tesouro para os astrónomos? Porque está aqui relativamente próximo de nós, este rio de estrelas, e quer dizer que a partir de agora os astrónomos podem tentar perceber praticamente em tempo real como é que evolui um enxame globular, um enxame de estrelas, aliás, que estava junto e que depois, ao longo do tempo, foi-se ficando cada vez mais fino, cada vez mais esticado. E, portanto, perceber a dinâmica deste tipo de estruturas é fundamental também para a astronomia. Portanto, um grande achado feito também pelo João Alves, um astrónomo português da Universidade de Viena. E depois, também foi notícia em todo o mundo, um comunicado que saiu do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que é a instituição que junta a investigação em astronomia feita aqui no Porto, Centro de Astrofísica do Porto e em Lisboa. E o que é que eles anunciaram? Olha, anunciaram que, disseste muito bem há bocado, nas proximidades do Sistema Solar, ou cerca de 8 anos-luz de distância, é já aqui ao lado, foi descoberta uma super-terra que tem aproximadamente 3 vezes a massa da Terra. Olha, foi feito através deste observatório francês de Haute-Provence. Curiosamente, Cristiana, foi o telescópio que fez a descoberta do primeiro planeta extrasolar, confirmado. E, portanto, 3 vezes a massa da Terra, orbita uma estrela, a Gliese 411, na constelação de Ursa Maior. É um planeta que orbita uma anã vermelha. Uma anã vermelha são estrelas que existem em maior quantidade na nossa galáxia, provavelmente em todas as galáxias. Cerca de 80% das estrelas são anãs vermelhas, mais pequenininhas, menos quentes do que o nosso Sol e, portanto,
para os planetas receberem calor desta estrela, tem que estar muito mais próximo da mesma. É o que acontece com este exoplaneta. Recebe cerca de 3,5 vezes mais radiação do que nós recebemos do nosso próprio Sol. E, portanto, pode-se colocar aqui as questões se um planeta desta distância, que recebe tanta radiação, pode ou não ter condições para habitabilidade. De qualquer forma, é um planeta muito próximo de nós, que pode eventualmente no futuro até ser fotografado diretamente e, portanto, isto permite fazer outro tipo de considerações sobre este exoplaneta. Miguel, avançamos agora com destaques que também foram notícias esta semana: anéis de poeira e destroços de anãs brancas. Anãs brancas é sempre um tema muito interessante. Anãs brancas não é propriamente um tipo de estrela em particular, é o tempo de vida, é uma fase de vida que as estrelas como o nosso Sol têm no final das suas vidas. Nós sabemos que o Sol vai, daqui a 4,5, 4,6 mil milhões de anos, vai crescer imenso até se tornar uma gigante vermelha. Sim, Cristiana, a má notícia é que nós vamos ser engolidos, mas depois vai contrair até se tornar uma anã branca e isto que nós estamos a ver são ilustrações daquilo que serão anãs brancas. Estrelas muito mais pequenas, muito mais frias do que o nosso Sol. A descoberta notável desta semana vem de um projeto chamado Backyard Worlds Planet 9. Porquê que isto é interessante? Nós estamos a falar de um projeto feito por cidadãos cientistas. São cidadãos com outro tipo de atividades que não a astronomia, mas que se inscreveram em programas para análise de dados científicos para descobrir irregularidades, para descobrir coisas que são eventualmente interessantes do ponto de vista astronómico. Quando detectam, enviam para os astrónomos profissionais para tentar perceber o que é aquilo. E foi o que fez uma cidadã alemã que está neste projeto, Melanie Thévenot, que descobriu que numa anã branca havia ali um sinal de infravermelho. Um sinal que está relacionado com muita poeira à volta de uma anã branca. Isto é notável por si só? Não. Nós temos conhecimento de que à volta de anãs brancas pode existir, de facto, poeira, cuja origem pode ser, por exemplo, asteroides que possam estar em colisão, asteroides que possam ter caído na anã branca e, portanto, isso pode ser a origem da poeira à volta da anã branca. Qual é que é o grande destaque desta notícia? Porquê é que isto é fabuloso? Porque, geralmente, esse tipo de poeiras subsiste na anã branca, mas por curtos períodos de tempo, algumas centenas de milhares de anos. Esta anã branca, Cristiana, tem 3 mil milhões de anos. Não era propriamente suposto encontrarmos poeira, grande quantidades de poeira, à volta de uma anã branca. Mais interessante ainda, de acordo com este estudo, esta anã branca está rodeado de anéis de poeira. E se calhar 2 classes diferentes de anéis. Como é que se consegue sustentar uma estrutura destas ao longo de milhares de milhões de anos? Ainda não sabemos. O que nós sabemos é que ele existe e que os dados estão lá. E, portanto, podemos tentar perceber o que é que se passa. Sobre anãs brancas ainda, vamos a uma outra notícia. Foi anunciada pela Universidade do Astrofísica da Universidade Estadual de San Diego, que descobriu explosões. Quando nós temos duas estrelas, em que geralmente uma delas é uma anã branca, essa anã branca começa a comer material da estrela que está à sua volta. E, à medida que vai comendo material, que vai sugando material, quando chega a um limite desse material, há explosões à superfície da anã branca, chamadas novas. Não confundir com supernovas. Supernovas é a explosão de uma estrela, pode ser de estrelas de grande massa ou estrelas de anãs brancas. Não, estamos a falar de explosões superficiais à superfície e dá origem ao nome de novas. E quando há essas explosões, nós podemos ter também ejeção de material, poeira. Olha, foi precisamente isso que foi descoberto numa anã branca que gira à volta de uma outra estrela e o que foi descoberto foi um remanescente, ou seja, uma grande quantidade de material a uma grande distância desta anã branca. Primeira grande questão é que este remanescente está lá há milhões de anos. Uma nova é um evento que não é propriamente muito vulgar. O que nos diz essa descoberta é que aquele remanescente é isto que nós estamos a ver, este arco que nós estamos a ver do lado direito nestas imagens. Este remanescente, esta grande quantidade de poeira, está a ser alimentada durante milhões e milhões de anos. Isto quer dizer que esta estrela está a ter novas de uma maneira consecutiva ao longo de milhões e milhões de anos e nós não conseguimos ainda muito bem perceber porquê. Algo também particularmente interessante nesta imagem e que nós vamos ver em maior destaque no remanescente é isto aqui. Olha, o remanescente é aquele arco que nós estamos a ver nesta imagem do lado direito. Cristiana, aquele arco corresponde a cerca de
400 anos-luz de diâmetro. É um gigantesco saco de poeira em que podíamos encaixar lá 400 sistemas solares. E, portanto, é notável como é que ao longo de milhões de anos, um evento que nós pensávamos que era raro, que não conseguia ser notícia, digamos assim, durante milhões e milhões de anos, consegue fornecer material para aquele saco de poeira. E, portanto, mais e deliciosos mistérios para os astrónomos. Miguel, e para terminar, temos a nova lua do Sistema Solar. O número é 195. São cerca de 195 satélites naturais, luas que nós hoje conhecemos à volta dos vários planetas do Sistema Solar. A mais recente adição à nossa família é aquele pontinho que estamos a ver do lado direito nesta imagem. Já lhe deram o nome de Hipocampo. Nós já desconfiávamos que ele existia. Já desconfiávamos, mas agora o Hubble veio definitivamente encontrá-lo, identificá-lo. Hipocampo tem cerca de 34 km e Cristiana tem uma história notável. Quando a Voyager 2 passou em Neptuno, isto é uma lua de Neptuno, passou em Neptuno nos finais da década de 80, olhou para uma lua em particular chamada Proteu. E Proteu tinha uma grande cratera de impacto. Os astrónomos imediatamente pensaram, houve um qualquer cometa que chocou com esta lua Proteu. Mas onde é que está o resto do material que chocou e que partiu de Proteu? Olha, é a história de Hipocampo. Hipocampo é provavelmente aquele pedaço de Proteu que foi despedaçado por um choque de um cometa. E, portanto, é uma das maneiras também de termos luas. É à custa do choque entre blocos rochosos. E, portanto, 195 luas e, muito provavelmente, ainda há muitas mais para descobrir no nosso Sistema Solar. Miguel, obrigada e até o próximo domingo.